Bom, eu me aproximei dali por acaso, assim, fui lá visitar, conhecer, e o diretor me convidou, disse: Você quer vir fazer uma pré-eleção aqui no próximo sábado para os meninos? Tinha 100 carinhas lá internos. Eu digo: Quero, logo eu gosto disso, né? Aí fui no sábado e foi muito legal, eu achei emocionante, as pessoas com muita necessidade espiritual, muita contrição e tal, e eu fiquei impressionado, eu não conhecia esse tipo de coisa. Por assim dizer, o projeto Novo Rumo já estava no meu pensamento desde minha juventude. Estou exagerando, porque desde então eu tinha vontade de participar de um projeto, de estar à frente de um projeto social, mas sempre pensei na área de música. Eu aprendi música, aprendi a tocar violão num projeto social na cidade onde eu cresci, e eu pensava em fazer isso em algum momento da vida, ir numa cidade pequena ou em escola de periferia, não sei, e criar um projeto ali para ensinar as crianças a tocar algum instrumento, musicalização, alguma coisa assim. Mas isso nunca saiu do pensamento, nunca saiu. Eu me lembro que quando eu estava amadurecendo a ideia, aliás, nem estava amadurecendo, a ideia estava totalmente verde. Eu estava com esse coordenador, o ex-coordenador da antiga casa que eu frequentava, quando eu fiz uma ligação para o meu irmão Robson. Quando eu fiz essa ligação, eu falei de tudo que estava acontecendo, do meu desejo. E ele foi ouvindo e foi se interessando, né? E daqui a pouco eu falei assim: Cara, tu tem que estar dentro disso. Ele disse na hora. Aí um Ele, dia eu estava em casa, o Roberto me ligou, meu irmão Roberto, falando que me fazendo uma série de perguntas sobre como é que constitui uma ONG, como é que é a parte legal, como é que se consegue verba, e eu fui respondendo. Eu tinha algum conhecimento, eu sou formado em Direito, e tinha algum conhecimento prático disso também, decorrências de trabalho e outras coisas mais. E ele foi perguntando, e aí, em determinado momento, ele parou de perguntar e disse: Ó, Robson, aquela ONG que eu estou participando, uma ONG que ajuda, acolhe dependentes químicos, está indo de mal a pior. As coisas lá não estão funcionando bem e eu gostei, estou amando aquilo ali. Eu queria montar uma ONG, né? Como diz o sujeito mais caipira do Pernambuco, diz assim: vamos botar uma ONG, vamos botar uma ONG, né? Eu falei: bora, só se for agora. Aí ele comecei. respondeu: Poxa vida, parecia que, sei lá, ele foi muito espontâneo. Tô dentro, eu quero isso aí também para minha vida. E deu tudo muito certo, assim, a gente começou a trocar ideias a respeito, a gente se dá muito bem, a gente se afina muito bem, eu e ele. E daí a gente começou a desenvolver as ideias e tal, e, e nos engajamos nisso. No lugar aí, hoje, um dos coordenadores dessa casa onde eu frequentava, ele gostava do meu jeito. Ele tinha esperança de que se fosse comigo, as coisas seriam diferentes, como realmente, claro que seriam diferentes. Eu não tinha nada a ver com aquele ali, eu nunca tive envolvimento com drogas, eu nunca tive, né? Então as coisas ficariam mais seguras dessa forma. Um dos coordenadores daquela casa, ele falava para mim: se um dia o senhor colocar uma casa de recuperação, eu vou lhe ajudar. E esse cara é muito bom, ele é um administrador, ele é um líder assim, muito competente. O cara assim, é mão na roda, né? E esse cara, algumas vezes eu chamei para olhar um sítio, uma propriedade aqui, outra ali, aqui dá, aqui não dá, aqui seria bom, aqui não seria. E ele olhando, dando opiniões. Quando, para minha surpresa,
nesse justo tempo em que eu estava procurando um lugar para colocar o meu projeto, não se explica. Aquele projeto tinha quase 5 anos de existência. De repente, agora no mês de janeiro de 2025, no período de 20, 25 dias mais ou menos, o projeto ruiu. A casa de recuperação que eu frequentava, ela simplesmente dissolveu, né? O diretor evadiu-se de lá, deixou todo mundo à deriva e as pessoas foram pulando, pareciam que estavam pulando de um barco que estava para afundar. E de repente, dentro de 20, 30 dias, a casa ficou vazia. Um lugar que comporta 100 pessoas ficou vazio. Essa ONG, quando a gente tivesse com bastante estrutura, com estrutura razoável, comprar um terreno, construir ali os dormitórios, uma cozinha, um salão de reunião e tal, então a gente começar, né? Faria alguns poucos dormitórios para começar, passaria um bom tempo com poucas pessoas ali, 10 ou 20 no máximo, para a gente obter experiência, afinar o funcionamento da coisa, né? Mas aí aconteceu um negócio meio imprevisto. A gente mal tinha, não tinha ainda conseguido o CNPJ, a coisa estava meio travada no cartório. E a ONG lá, que Roberto estava envolvido, terminou mesmo falindo, colapsando, né? Ruiu, as pessoas saíram de lá, a direção, funcionário e os internos foram deixados lá à deriva. Pronto, a palavra é essa, foram deixados à deriva. A ONG foi deixada em ruínas, né? O sítio onde ela estava instalada foi deixado em ruínas, literalmente em ruínas. Os prédios ali tem uma casa maior, outras casas menores, uma cozinha improvisada ali. Foi deixado assim, literalmente em ruínas. Hoje, o projeto Novo Rumo está caminhando, só que não do jeito que meu irmão esperava, porque ele é muito metódico, ele é muito cauteloso, ele é muito sistemático, e eu sou meio... Aí Roberto me ligou e disse, olha, o bebê que você planejou direitinho nasceu prematuro, o enxoval não está pronto, mas o bebê está aí, o que a gente faz? Fazer o quê, né? O bebê está aí, nós vamos acolher esse bebê, vamos cuidar desse bebê. Prematuro, mas vamos ver o que precisa ser feito. Então... Reclamou, inclusive, né? Você colocou o carro na frente dos bois, mas agora, velho, não dá mais para voltar atrás, agora vamos, né? Agora vamos, né? Eu me lembrei do filósofo brasileiro, Clóvis de Barros, que ele diz assim que para trás nem para pegar impulso. E a gente está indo para frente, né? Acontece que muita gente não tinha para onde ir. Ali tinha aproximadamente 60 pessoas. Muitos deles não tinham para onde ir. Alguns voltaram para as ruas e outros sumiram. Mas 5 ou 6 saíram de lá, se esconderam no mato, ficaram lá por um tempo e voltaram. Esses não tinham para onde ir e não queriam voltar para as ruas, porque voltar para as ruas significava também voltar para as drogas, né? E esses não queriam. Roberto, não põe mais gente aí dentro, Roberto, não tem estrutura, não tem dinheiro e tal, e o CNPJ não saiu já, mas demorou demais, e sem o CNPJ a gente não podia abrir uma conta em banco para poder correr atrás de doações, só doações simples ali, é um supermercado que doou 3 sacos de batata, ou outro açougueiro que um dia doou uns ossos lá para fazer uma sopa, e coisas mínimas assim, mínimas que mal davam para o sustento, né? Para o dia a dia ali, para a alimentação desses agora já quase 20 pessoas, que acontece assim, né? A gente tem Deus no coração, a gente tem um certo senso de responsabilidade social,
não dá para fechar os olhos, dizer assim, não estamos em condições de receber ninguém e bater a porta na cara de pessoas que chegam ali em desespero total. Em desespero total.